Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu estou trazendo para vocês mais uma dica de livro, que é este livro aqui, ó. O livro Eles Falaram Sobre o Inferno, de autoria de Marcos Granconato, publicado pela Redenção Publicações, que eu acredito que seja uma publicadora ligada à igreja do pastor Marcos Granconato, né, que é a Igreja Batista Redenção, ok? Então, é um livro que vai tratar a respeito da história da igreja, focando especificamente o período do segundo século, ok? Apesar do nome, Eles Falaram Sobre o Inferno, não é uma sistematização da doutrina do inferno, tá? Então, se você está procurando um livro que fale de forma sistemática a respeito da doutrina do inferno, este não é o livro, tá bom? Vai ter, sim, alguma informação a respeito disso, mas a abordagem deste livro é mais no sentido de uma teologia histórica. O autor, ele vai olhar para o segundo século da era cristã e ele vai analisar um pouco e trazer um pouco do resumo sobre o que aqueles primeiros cristãos ali do século II acreditavam. Então você vai ter, por exemplo, um resumo histórico sobre o contexto da época lá do segundo século, né? Vai falar um pouco sobre as perseguições romanas, vai falar um pouco sobre a questão da filosofia que era adotada dentro ali do Império Romano, né? Que mais tarde veio a influenciar um pouco a igreja cristã, né? Ele vai falar também a respeito destes primeiros cristãos que nós conhecemos ali como os pais da igreja, tá? Esses primeiros teólogos, né, que nós conhecemos como os pais da igreja, focando ali o segundo século, ok? Então você vai ter um resumo ali de quem são os pais apostólicos, que são aqueles primeiros teólogos ou aqueles primeiros escritos teológicos que apareceram após o período apostólico. São eles Clemente de Roma, Didaquê, o pastor de Hermas, Inácio de Antioquia, tá? E outros mais, né? E você vai ter também um resumo dos chamados pais apostólicos, que são aqueles primeiros teólogos que, através dos seus escritos, tentaram defender o cristianismo de ataques exteriores, ou seja, ataques que vinham por parte dos chamados pagãos, né? Hoje nós chamamos pagãos, né? Mas na época eram as religiões mais comuns, né? Mais costumeiras, e muitas vezes os cristãos que eram acusados de pagãos ali no segundo século, né? Mas esses pais apologistas são aqueles que vão defender a fé dos ataques externos, ataques relacionados aos filósofos da época, que falavam contra o cristianismo, sobre a política da época, que era contra a fé cristã, né? E você vai ter também alguns pais apostólicos se defendendo de problemas internos, ou seja, problemas que surgiram no seio da igreja, e de seitas e heresias que apareceram se identificando como cristãos, como é o caso dos gnósticos, né? Muitos grupos gnósticos se identificavam como cristãos e ainda eram ousados, né? Eles diziam que eram a verdadeira igreja porque eles tinham a verdadeira gnose, ou seja, o verdadeiro conhecimento, uma espécie de conhecimento secreto, né? Então, o autor Marcos Granconato, que é um profundo conhecedor das Escrituras, conhece muito, mas muito mesmo de história da igreja, é um cara extremamente capaz para falar desses assuntos, e ele escreve este livro trazendo para nós um resumão aí do que era a igreja no segundo século, tá? E como o título já entrega, né? Eles falaram sobre o inferno. O autor, dentro deste resumo que ele vai trazer ali do segundo século, ele vai apresentar para nós um pouco do que é que estes homens de Deus ali daquela época, tanto os pais apostólicos como os pais apologistas, o que é que eles falavam a respeito do inferno, o que é que eles falavam a respeito do destino da alma, o que é que eles falavam a respeito da condenação, tá? Então, é um livro muito importante para você que gosta de história da igreja e para você que está se deparando com o que hoje é muito comum, né?
nós temos muitos cristãos que não falam mais sobre o inferno. Chegam até a dizer que o inferno não existe, é uma alegoria, é uma coisa figurada, né? E o Marcos Branconato, dentro desse resumo que ele traz aí do segundo século, ele vai apresentar para nós que não apenas nas Escrituras, mas também na continuação das Escrituras ali no segundo século, né? Nós temos ali as Escrituras do Novo Testamento sendo escritas no primeiro século, e nós temos ali no segundo século as pessoas que deram sequência à doutrina cristã, né? Preservando aquilo que estava escrito no Novo Testamento, não dando continuidade à Escritura, né? A Escritura ela foi selada ali, foi fechada no primeiro século. Já no primeiro século nós temos o cânon do Novo Testamento fechado, mas durante o segundo século, esses teólogos também pregavam não só a salvação e o céu, mas também pregavam que aqueles que não se arrependerem e crerem em Jesus Cristo, infelizmente, seriam ou serão, né, condenados, né, a uma condenação eterna àquilo que nós chamamos de inferno, tá ok? Então, é um livro muito bom, tá? Eu gostei muito, muito bem escrito, tem fontes, tá? Ele faz uma análise dos escritos ali daqueles pais da igreja. Por exemplo, ele vai fazer uma análise aqui sobre Irineu de Leão, sobre o que foi que Irineu de Leão, que foi um dos primeiros apologistas, né? O que foi que ele escreveu, né? Com base em que ele escreveu, a defesa que Irineu fazia contra as heresias, contra os gnósticos, era com base em quem, né? Então ele vai apresentar aqui neste livro, né? Que é com base nas escrituras, que é com base numa certa tradição, tá? E é importante, irmãos, que vocês percebam que este livro é de autoria de um autor que não é católico romano, tá? Muita gente pensa que só estuda os pais da igreja quem é católico romano, né? Tem até alguns católicos que chegam a dizer que se você estudar os pais da igreja, você vai se converter ao catolicismo, né? Que é uma coisa que eles inventaram aí da cabeça deles, né? Porque há muitos cristãos que estudam os pais da igreja, cristãos de linha protestante, cristãos de igrejas evangélicas tradicionais, que se aprofundam demais no estudo dos pais da igreja, né? Para falar a verdade, os primeiros reformadores, como por exemplo Lutero, João Calvino, eram pessoas que eram especialistas na literatura dos pais da igreja, pessoas que conheciam muito os pais da igreja, muito mais até do que muitos católicos atuais, tá certo? E não precisaram ser católicos romanos, né? Então, nós temos aqui um exemplo, um pastor batista, de uma igreja batista muito tradicional, profundo conhecedor aí da história da igreja, e que escreveu um livro falando sobre os pais do segundo século, que é o século que vem logo após ali ao período apostólico, e que não está preocupado em virar católico romano, muito pelo contrário, né? Quanto mais ele estuda a história da igreja, mais ele se firma nas escrituras, né? E esse é o meu exemplo também. Eu gosto muito de ler a história da igreja, eu gosto muito de ler sobre e de ler também os pais da igreja, né? Eu não leio apenas sobre eles, mas eu tento ler também o que eles escreveram e não vejo problema nenhum em continuar sendo um cristão que baseia a sua vida com base na autoridade das escrituras, ok? Entendendo que a Bíblia sim é a autoridade das escrituras, sem a necessidade de autoridades paralelas como o Papa, ou o clero da igreja, ou a chamada tradição da igreja. Então, eu creio nas escrituras, leio os pais da igreja de boa, porque eles criam também que as escrituras são palavra de Deus, e vocês vão poder perceber isso lendo também livros como esse aqui do pastor Marcos Branconato. Então é isso, meus irmãos, fica aí a dica para vocês, tá? Este livro aqui, ele tem um pouco mais de 200 páginas, o meu é uma edição que tem capa dura, se eu não me engano é a segunda edição, tem até algumas ilustrações aqui dentro deste livro, e é um livro muito bom. Este livro aqui, eu não sei se ele é fácil de achar, se você vai achar no Amazon ou em alguma livraria perto da sua casa. Caso você não ache e esteja interessado no livro, eu aconselho vocês a entrarem no site da Igreja Batista Redenção, que é o site que pertence à igreja lá do pastor Marcos Branconato, né?
que ele pastoreia juntamente com outros pastores, como é o caso do pastor Thomas Tronco, né? E você vai ver lá os livros de autoria do pastor Marcos Rampanato, e lá com certeza você tem um contato do pastor e você pode pedir o seu livro a ele, né? Se ele tiver ainda edições do livro, com certeza ele vai tá passando para você aí como é que você pode adquirir, tá certo? Este meu exemplar que eu adquiri ele em uma conferência que teve aqui em Fortaleza, em que o pastor Marcos Rampanato veio falar um pouco, era até um assunto relacionado um pouco à história da igreja também, e ele trouxe estes livros e eu adquiri um desses livros, né? Eu pedi até aqui uma dedicatóriazinha aqui no livro. É um livro muito bom, muito legal. Eu já tinha muita vontade de ler esse livro, mas quando eu li, eu ainda fiquei mais impressionado ainda com o conteúdo do livro, né? Para mim serviu de muita edificação, né? Então é um livro para você que gosta de história da igreja, para você que gosta de teologia histórica, tá certo? Então é um livro que você pode se aprofundar sobre estes assuntos, porque o autor é um cara que conhece bastante aí sobre o assunto de história da igreja, né? Sem dúvida aqui no Brasil é uma das pessoas muito requisitadas aí para dar palestras em seminários e palestras em conferências a respeito da história da igreja, tá certo? Então, que Deus abençoe vocês. Se você já leu esse livro, coloca aí nos comentários o que foi que vocês acharam. É, Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, né? Se você tem sido edificado com as informações que nós trazemos aqui neste canal, eu peço a você que você inscreva-se no canal para que você possa estar recebendo sempre a notificação, sempre quando sair um novo vídeo, tá certo? Então, nunca deixe de colocar o seu like, né? Sempre quando você assistir o nosso vídeo, coloca lá o seu like, dá aquela força pro canal, comenta aí alguma coisa, o que é que você tem achado, se você quer que eu venha aqui no canal e traga algum assunto para você, fale sobre algum tema, coloca aí nos comentários, né? Que assim que possível, Deus me dando tempo, né, e a capacidade para tal, eu estarei trazendo aqui para vocês informações relacionadas àquilo que vocês comentarem aí, tá bom? Então fiquem com Deus e até ao próximo vídeo.